voltou para Tite, inventou, é gol! Saudações, pessoal, bom domingo a todos. Estarei, aliás, nas transmissões, ou na transmissão, melhor dizendo, do Band Esportes, do jogo entre Flamengo e Vasco nesse domingo pelo Campeonato Carioca. E aí eu estava até lendo, passei o sábado aqui curtindo essa coisa maravilhosa aqui, que é esse livro do Roberto Assaf e do Clóvis Martins, sobre Flamengo e Vasco, né, que tem a ficha de todos os jogos entre Flamengo e Vasco. Vou até pegar aqui o último, né, jogo, que esse livro é antigo, ele para em 1997, né? E tem a ficha de todos os jogos entre Flamengo e Vasco e tal. Então eu estava lendo assim, porque por mais que esse jogo, para efeito de tabela de classificação, seja mais importante para o Vasco do que para o Flamengo, né? Cara, nunca vai existir um Flamengo e Vasco meia bomba assim. Nunca vai existir. Sempre vai ser um jogo diferente, né? E aí me permita compartilhar para vocês, acho que esse vídeo, né, tudo que a gente podia falar sobre tática desse jogo, a gente já falou e tal, mas o mais legal, eu acho que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo, e aí vai provocar também, talvez, sensações em vocês, e vocês podem falar sobre isso aqui nos comentários do vídeo e tal, são as lembranças, né, cara, assim, de infância, talvez. E a minha infância, minha pré-adolescência e tal, remete aos anos 80, né? E tudo começa, assim, com uma grande desilusão para mim, e acho que para vocês também, para o pessoal mais velho e tal, enfim, não que eu seja muito velho, por exemplo, 1978, o gol do Rondinelli de cabeça, né, o gol do título carioca, o Flamengo que vinha de sucessivos reveses para o Vasco da Gama, né? 78 era muito pequeno, tinha 2 anos e não gostava de futebol. Eu passei a gostar de futebol em 82, né? Tanto que eu já falei aqui que o primeiro jogo que eu fui foi um Flamengo e River Plate 4-2 em novembro de 82. Até fui buscar no almanaque do Flamengo ali do Roberto Assaf, que é o coautor desse livro aqui, a data, né? E aí descobri lá que esse jogo foi em novembro de 82, porque eu não me lembrava, né? O Flamengo goleou o River Plate pela Libertadores, tal, aquela coisa toda. Mas a primeira grande desilusão que eu tenho, e o que me fez, assim, como eu disse, gostar de futebol foi a Copa de 82, é a final do Carioca de 82, né? Jogo entre Flamengo e Vasco, o Flamengo muito mais time do que o Vasco. O Antônio Lopes, que era o técnico do Vasco, muda o time inteiro, ou praticamente inteiro, para a decisão. E o Vasco vai lá e ganha por 1-0 com o gol do Marquinho, né, que depois jogaria no Flamengo, tá, um gol de cabeça, né, depois jogaria no Atlético Mineiro e tal, inclusive estava em campo pelo Atlético Mineiro, aquele time que perde para o Flamengo por 3-2 no Mineirão, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1987. Aquele time do Galo tinha João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho, Paulo Roberto, Éder Lopes, Vander Luiz, Marquinhos, Sérgio Araújo, Renato Pé Murcho e Marquinho Carioca, né? E perde para aquele time do Flamengo, que não era esse que eu vou citar, que eu vou escalar agora, que tinha Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Não era esse time. O Jorginho não jogou essa partida. Se eu não me engano, eu não estou olhando em Google, nada dessas coisas, estou remetendo só a lembranças, tá? E aí há alguns jogos nos anos 80, assim, que fazem com que a vida de quem torcia, né, e torce no Flamengo, a verdadeira montanha-russa, cara. Porque eu me lembro, por exemplo, em 1986, o Vasco tinha muito mais time do que o Flamengo no Campeonato Carioca, inclusive a dupla, Romário e Roberto Dinamite, era um terror. O Romário foi artilheiro daquele Campeonato Carioca com 20 gols, o Roberto vice com 19, para você ter uma ideia. E o Flamengo vai lá e conquista o Campeonato Carioca, vence a Taça Rio, um dos melhores jogos que eu fui na minha vida no estádio. Talvez você se lembre desse jogo, um 3-2 de virada, né, do Flamengo em cima do Vasco da Gama. E aí tem a decisão, né? O primeiro jogo foi 0-0, o segundo 2-0. Com direito ao gol do Júlio César, um frangaço do Acácio. Então o Flamengo foi campeão carioca em 1986, em cima do Vasco da Gama, né? Um time que tinha Sócrates e Zico, né?
Só que eles jogaram uma vez só juntos no Maracanã, foi justamente naquela goleada do Flamengo por 4-1 sobre o Fluminense, na abertura do Campeonato Carioca, o jogo em que o Zico marca 3 gols, um golaço de falta e tal, sempre bom relembrar o Galinho, né? E o Flamengo vence o Fluminense de goleada e tal, e aí... Mas no meio do caminho vai perdendo esses jogadores por lesão, tanto que o centroavante do Flamengo, se eu não me engano, era um tal de Vinícius, cara. Nem sei o que aconteceu com o Vinícius, né? E aí, em 1987, eu tenho outra desilusão, que é a perda do Campeonato Estadual por 1-0, gol do Tita, né? Uma bola que o Roberto recebe, mata no peito, rola para trás, o Tita mete uma cacetada, tal, o Vasco vence o Flamengo por 1-0. E logo depois, isso no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, o Flamengo perde o primeiro jogo para o São Paulo por 2-0, jogo que o Gilmar pegou até pensamento, tal, o Miller arrebentou com o jogo, aquela coisa toda. E aí tem o Flamengo e Vasco, um 2-1, né, com direito a gol de pênalti do Zico. Logo na segunda rodada, o Flamengo não fez um bom turno naquele Campeonato Brasileiro de 87. O bom mesmo foi o segundo turno, né, em que o Flamengo perde um jogo só para o Atlético Mineiro por 1-0, vence Botafogo, vence Palmeiras, vence Bahia, vence Santa Cruz, e aí embala, né, rumo à conquista do campeonato. E aí, outra lembrança legal pra caramba que eu tenho dos anos 80 é em 1989, que o Bebeto tinha trocado, né, o Flamengo pelo Vasco, e o primeiro jogo dele contra o Flamengo é uma vitória do Flamengo por 2-0 em novembro, com 2 gols do Bugica, tá? E o Bebeto foi expulso nesse jogo. Ainda o Júnior jogou de zagueiro nessa partida. Então tem muita história, cara, muita história. Assim. Então, tudo isso para dizer, e aí vem essas lembranças de infância e tal, que esse jogo, particularmente para mim, tá? Eu não estou dizendo para você o que você tem que achar ou desachar do jogo, nada disso. Mas particularmente para mim, nunca será assim, por mais que o Flamengo esteja bem à frente do Vasco no Campeonato Carioca e tal, nunca será um amistoso. Por isso que eu quis, até botei uma ode a Flamengo e Vasco, né? É uma coisa que remete a muito atrás, lá atrás, né? Tem os anos 40, 1944, o Flamengo é tricampeão carioca com o gol do Valido, que estava doente, né? E mesmo assim foi relacionado para aquele jogo, o argentino Valido, e faz o gol do título, né? Tem muita história. Eu acho que cada um de vocês, coloquem nos comentários, porque recordar é viver, né? Cada um de vocês tem suas memórias e suas lembranças que serão ativadas, e essa é a reflexão que eu quero causar em vocês, que serão ativadas para que você esteja no clima, né, do jogo. Pô, teve um jogo em 88, por exemplo, aquele gol do Cocada, né? Cocada entra aos 41, marca aos 42 e expulsa aos 43. Eu fiquei desesperado. Mas vale lembrar que o Vasco teria sido campeão com um empate, né? O Flamengo tinha que ganhar aquele jogo do Vasco da Gama e não foi possível. Saudações, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.